Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Cerimônia, o podcast que apresenta o lado B dos profissionais de casamentos e celebrações autorais aqui em Portugal. Eu sou Carla Magalhães, cerimonialista, designer floral e agora podcaster. Tenho hoje comigo aqui uma convidada muito especial. É a Sabrina Cavati. Ela veio do Espírito Santo e está fazendo sucesso entre as noivinhas portuguesas e brasileiras aqui da Europa. Com vocês, Sabrina. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, Carlinha. Boa tarde a todos. Muito obrigada por me receber aqui. Eu sou a Sabrina, sou cake designer aqui em Portugal, mais ou menos há uns 5 anos. 5 anos? É. Olha só, 5 tenho anos que a gente 5 se anos. conhece, não é? Sim, 5 anos. Meu Deus Passa do céu. rápido. A primeira fatia você nunca esquece, pode ter certeza. Que bom, que bom. Sabrina, mas me fala um bocadinho de você antes de Portugal. Me conta a sua trajetória, o que você fazia lá no Brasil e o que foi que trouxe você para cá, para Portugal. E, sinceramente, o que foi que te levou ao mundo dos bolos? Certo, bem, antes de vir aqui para Portugal, eu era de outra área. Apesar de já ter feito doces lá no Brasil, ter mexido com isso por um ano, mais ou menos, que foi quando acho que me deu um estalo. Mas aí não tinha aquela questão de suporte, né? Suporte financeiro, Sim. suporte pessoal. Então, eu segui na minha carreira acadêmica. Tenho algumas formações na área de química. Sou engenheira química de formação, técnico, licenciada. Atuei mesmo em laboratórios de análises clínicas, análises ambientais, desculpa. Sim. E então fiquei sempre a tentar algo na minha carreira mesmo, na minha carreira acadêmica. Mas eu sempre gostei dos doces, dos bolos, sempre assistia programas de televisão. Então eu sentia que tinha alguma coisa ali que estava sempre vivo, né? Tava Sei. sempre uma chaminha ali a queimar. E então tive a oportunidade de vir aqui para Portugal em 2019. Meu namorado, ele quis também ter essa experiência de morar fora. E eu não quis simplesmente vir, né, para tentar a sorte. Então, eu tentei o mestrado aqui na Universidade do Porto, concluí, né, eu fiz o mestrado em Tecnologia e Ciência Alimentar. E, em meio à pandemia, acredito que foi um momento que muita gente se descobriu. Sim, verdade. Né, descobriu novas Habilidades. novas habilidades, novos gostos. E ele comentou, já sabia que eu tinha trabalhado com doce, e comentou por que né, você não volta a aventura. fazer, já que a gente está aqui, né, dentro de casa e tudo mais. E comecei assim, sem pretensão, Sim. porque eu via muito que os doces não davam dinheiro, né? Isso é uma coisa que eu ainda ouço muito, como se a gente fizesse simplesmente só por fazer Sim. e não levasse muito a sério, né? Então eu comecei a fazer aqui, sempre tudo eu criando as coisas, né, com o apoio dele, fazendo marcas, cartões, imagens e tudo mais. Comecei fazendo brownies, pães de mel, pão de queijo. E aos pouquinhos, acho que as pessoas foram gostando, inclusive os portugueses, que têm um paladar um pouquinho diferente do nosso, né, menos doce nessa questão. Exato. Então, tive que adaptar algumas receitas. Mas o que eu sempre gostei mesmo era dos casamentos. Foi dos casamentos. Eu tenho arquivos, ficheiros no computador lá no Brasil de muitos anos, que eu sempre gostei desse mundo. Mas realmente nunca me vi. E quando foi que chegar, você né? chegou e descobriu que esse negócio do wedding cake era o seu para sempre? Então, chegou um momento, acho que no final de 2023, eu já estava a fazer os bolos festivos, né, para aniversários, batizados, e o feedback dos clientes eram bem positivos. Então, assim, eu percebi que no caminho certo eu estava a seguir, né? Sim. Sempre estudei bastante e tudo mais, mas eu senti que estava faltando alguma coisa. E o que faltava? E que eu podia, às vezes, ir um pouco mais, porque eu acredito que quando a gente se desafia e a gente sai, né, daquela zona rotina de da zona de conforto, conforto. a gente cresce. Sim. E esse foi o meu desafio. Eu falei, não, eu quero os casamentos. Eu sempre gostei, é isso que eu quero. E
claro, né? Aquele medo, como sempre, sim. porque você vai entrar num mundo que é desconhecido, ainda mais em outro país. Mas eu sempre gostei. E, de certa forma, eu acreditava, né? Acredito no produto que eu faço. Sou muito crítica, autocrítica. Sim. Eu sou muito autocrítica. Mas falei, bem, eu vou começar. Se eu tiver um feedback positivo, eu acho que eu também tenho tudo para ir bem nesse caminho. Se tiver negativo, eu posso rever. Você consegue se lembrar do seu primeiro bolo de casamento? Aquele que você recebeu, a sua primeira encomenda? Sim, foi um bolo de 2 andares, em que eu até precifiquei bem barato. Que é aquilo, né? A gente não tem noção, né, das coisas no começo, apesar de eu seguir tudo à risca. E tinha aquele medo também, queria ganhar os clientes. Mas eu lembro, sim, eu só não lembro, eu acho, do nome dela, mas foi um casamento num restaurante à margem do Douro. E depois eles iam para o barco. Olha que fixe. Pois sim, aí sim. fui eu levar o bolo caminhando na mão, descendo as pedras ali da ribeira, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha, a gente teve uma convidada com a Fernanda Magalhães que não deu tão certo. Ela também foi levar o buquê no Douro e acabou caindo, subindo ao barco. Ai, meu Deus. Mas ela conseguiu ficar lá segurando o buquê. Não aconteceu isso com você não é? Não, graças a Deus, e espero que não aconteça. Porque segurar a flor até consegue, mas o bolo inteiro o bolo é difícil. É complicado? É complicado, é complicado. Mas me conta aqui uma coisa. O que você sente que a Sabrina de antes do Brasil, de 2010, 2015, trouxe para a Sabrina de hoje? Acho que o amor. Eu sempre acreditei muito no amor como sentimento, assim, não só o amor entre homem e mulher, mas o amor entre as pessoas, né? Sim, sim. E por mais que às vezes a gente passe algumas coisas na vida, eu sempre acreditei nesse sentimento. Acho que é a mais pura forma da gente demonstrar realmente carinho entre as pessoas, né? É o amor, o nome já diz. Então eu acho que isso também me motiva muito. Sim. Por gostar dos casamentos, por saber que é uma das mais altas celebrações de amor. Então, eu acho que é isso que te preenche, não é? Que me preenche, é o que eu realmente gosto, assim. Olha, que eu fico encantada com as obras de arte que a Sabrina faz. Porque, assim, eu já sou parceira da Sabrina, a Sabrina já me acompanha, eu acompanho a Sabrina um bocadinho. Porque, assim, a gente que empreende cá em Portugal, que a gente sai do país e vem para cá, existem inúmeras barreiras. A gente está aqui falando um pouquinho do nosso empreendedorismo, a gente quer motivar você que está aí do outro lado a dizer que você pode sim dar certo, você pode ser referência no mercado internacional, mas também a gente quer mostrar para as noivas quais são as nossas opiniões, quais são as nossas tendências. Mas, assim, o que vale ressaltar aqui é um bocadinho de quando a gente chega e quer colocar o nosso jeito, uma coisa que a Sabrina falou, colocar o amor dela à prova, que as pessoas olhem e comprem a ideia daquilo. Assim, é difícil você vender um bolo só por estética, porque as pessoas precisam experimentar, não é, Sim, Sabrina? Claro. Então, eu quero que você me conte assim um bocadinho também dessa experiência que você teve, das feiras, das suas experiências, de como você projetar, porque a Sabrina contou aqui agora que ela começou o bolo há 5 anos, e se vocês não sabem, ela já consegue estar presente nos maiores e melhores eventos aqui do Norte e também de Portugal. Soube hoje que Sabrina já está indo além fronteiras, está indo entregar o seu primeiro bolo de casamento para a Espanha. Olha, estou toda arrepiada, porque realmente é muito bom a gente perceber o quão forte nós somos, não é? Sim. E quanto o nosso trabalho pode viajar ao mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Sabrina, um pouquinho desses seus passos de empreender, se você teve medo, se você teve dúvida, e quais são os 3 pontos mais únicos do seu trabalho, da sua marca, para a gente. Bem, é aquilo, né? Empreender... Sem choro, sem choro. Não, sem choro. Eu falei, hoje eu não vou chorar. Empreender é sempre difícil. Sim. Né? Independente de onde estiver, ainda mais estando, né, num outro país, outras culturas e tudo mais.
Mas acredito, assim, que se você tem em mente que aquilo é algo que você realmente quer fazer, que você vai se comprometer, tem que ter esse pensamento diariamente. Não tem como... Não tem outra receita, né? É como uma receita de bolo. Não tem como essa. E, assim, não foi fácil. Eu acho que eu tive o medo, mas, assim, de como seria a recepção por parte das pessoas. Não o medo de, ai, será que vai dar certo ou não? Porque eu acho, assim, que se não desse, apesar de acreditar bastante, eu ia me reinventar. Sim. Eu sei disso. Mas eu tinha mesmo, era a questão, assim, de ser bem recebida ou não, né? Sim. Isso que eu tinha, eu acho que um pouco mais de medo. Tanto que o primeiro evento que eu participei de casamentos, eu fui um pouco ousada, mas eu só fiquei sabendo disso depois. Esse evento, ele tinha mais de 70 pessoas e era, tipo, uma reunião, um encontro de fornecedores da área e só tinha eu de brasileiro. Fogo. Todos os outros eram portugueses, eram fornecedores portugueses. E levei o bolo. Eu falei, é aqui que eu vou ver se as pessoas gostam ou não. É a prova de fogo. Sim, e era um público português. Pra mim era perfeito. E eu nem pensei se isso, né, se me daria medo ou não. Poderia ser o tiro no pé ou poderia ser a sua, digamos, a sua... Minha abertura, exato, né? No mercado. Meu pontapé inicial, assim. E, nossa, graças a Deus foi muito positivo. As pessoas foram muito carinhosas, muito receptivas, a maioria, tanto que são amigos até hoje e ainda estamos no mesmo grupo, assim. Mas é aquilo... acredito que o crescimento mesmo, assim, da minha marca, né? Ainda, óbvio, não cheguei onde quero chegar, mas eu sinto que cresci muito... E crescer muito por esforço. De ir atrás de pessoas, procurar as pessoas que eu achava que eram pessoas certas. Sim. Encontrei algumas erradas no meio do caminho, porque isso faz parte. Mas consegui passar, né, por elas. Encontrei pessoas maravilhosas, como a Carla, que está aqui. Meu Deus. E algumas outras pessoas dessa equipa e do Portugal para Celebrar, né? Então, assim, eu acho que isso que ia me motivando. Cada vez que eu encontrava uma pessoa que tinha essa boa recepção comigo, eu somava, eu guardava aquilo para mim. Isso multiplicava, né? Isso, Então, eu não me importo muito com aquilo que é muito negativo. Sei. Claro, né? A não ser que seja uma crítica, eu sempre levo em consideração. Mas questões, assim, que possam te atingir, né? E te desmerecer, eu realmente não dou muita força. Agora, em relação ao meu serviço... Quais são os 3 pontos que mais te diferenciam aqui no mercado? Eu acho assim... Estou falando por mim. Sim, claro. Né? E por algumas coisas que eu já vi. Eu levo muito a sério o que eu faço. Então, assim, a seriedade do meu trabalho, eu acho que é um ponto muito crucial. Porque eu vejo muitas pessoas e outros profissionais também da confeitaria ou de outros segmentos que lidam com a questão do casamento como mais um fundo monetário. Sim. Claro, isso é importante porque todos nós trabalhamos, queremos ser reconhecidos também financeiramente por aquilo ali. Mas acredito que se você só coloca isso à frente... Perde a essência. A estrutura não é muito, sabe, resistente. Eu vou até falar a seu favor, porque assim, como a gente trabalha com bastante evento, e eu como trabalho com evento intimista, às vezes cai um evento de um dia para o outro, por exemplo, ou de uma semana para outra, e já aconteceu de eu chegar a ligar para a Sabrina, pelo amor de Deus, me socorra, você fala, aí Sabrina fala, Carla, dessa vez eu não consigo. Então você é muito realista e não está vislumbrando o lucro, não é? Porque assim, eu poderia aceitar várias encomendas. Exato. Ah, não, faço. Ah, para amanhã, faço. Para depois de amanhã, faço. Mas eu sei que eu não entregaria aquilo com qualidade. Então, um segundo ponto meu é a qualidade do produto. Sim. Eu jamais vou entregar um produto que eu sei que vai ser feito... eu vou dar um jeitinho aqui, eu faço de qualquer jeito. Claro, não. Isso jamais vai sair de mim. Infelizmente, eu tenho que dizer muitos nãos e por isso que eu sempre peço às pessoas para quando vão encomendar alguma coisa, né, comigo, para que façam com antecedência. Claro. Porque eu me programo, não é simplesmente um bolo.
Você já deve ter ouvido falar isso. Nunca é só um bolo. Nunca é só um São bolo. massas, compras, divisões, os recheios, tem São que sentimentos, a decoração primorosa. Você precisa de tempo para os detalhes. E se eu também não tiver calma naquela Exato. semana, naquele dia, se eu tiver assim, afobada, tudo nas pressas, aquele estresse, isso passa pro bolo, pro produto, sabe? Literalmente a massa azeda. Pois, não cresce, ela sola, o bolo sola, e é aquele desespero. Então, assim, não. Eu prezo pela seriedade em relação à importância daquele evento, pela qualidade e acredito ao atendimento. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas reclamam são os atendimentos de lojas ou de qualquer sítio que vai, né, que fornecer algum serviço. Então, assim, eu gosto de ser bem atendida. Sim, sim. Então, é o que eu sempre busco também passar para os meus clientes, é um bom atendimento. Às vezes eu não consigo responder tudo na hora, porque eu tenho a minha programação, sigo os meus cronogramas, mas com certeza eu vou te atender bem, vou passar o orçamento, se tiver alguma dúvida a gente discute junto, quer marcar uma reunião rapidamente online, a gente marca também uns 20 minutinhos ali, não tem problema. Então, assim, eu preciso desse feedback do cliente porque o produto é para ele. Claro. Então, se eu não atendo ele de uma forma certa, o produto também pode sair errado. E chegar na hora ser uma insatisfação. E isso também vai me agredir, de certa forma, né? Claro, claro. Então, eu prezo por isso. Seriedade, qualidade e atendimento. Perfeito, então. Agora, claro que você também teve aquele seu momento de perrengue na hora de entrega de bolo. Conta aí pra gente. Porque, assim, olha, o bolo, pra chegar lá no seu evento e tá todo bonito, todo perfeito, saboroso, na quantidade certa, tem que ter a fórmula certa. Tem. Então, conta aí. Conta, porque certamente teve um perrengue aí. Ah, já teve vários, na verdade. Qual foi aquele que mais te marcou aqui em Portugal? Olha, tiveram 2. Um foi super rápido, foi, assim, uma troca de sabores. Eu tava discutindo com uma cliente e ela... porque ela tinha escolhido esse segundo sabor, né, por um instante. Só que depois ela trocou pelo que ela tinha dito antes. Mas eu fiquei com sabor na cabeça. E eu tinha notado, tá? E eu sempre leio os meus pedidos. Mas realmente aquilo foi uma falha minha. Porque depois ela me ligou, mandou uma mensagem. Sabrina, o bolo tava incrível, todo mundo gostou, mas assim... a gente tinha escolhido, né, voltado pro outro recheio. Aquilo acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia, porque o que eu ia fazer? Eu não pude... Apesar dele ter sido uma das opções, não foi a opção final. Então, aquilo assim... Mas, olha, o que valeu foi que ela disse que estava tudo delicioso, todo mundo amou. Pois, Pronto. E já falei com ela também que numa próxima oportunidade... Claro. Né? É claro que é um perrengue. Agora, teve um que, assim, foi desesperador. Que eu finalizei esse bolo em casa, tinha que fazer a entrega dele, e é aquilo, né? Durante o verão, a gente passa muitos problemas por causa da cobertura. Então, assim... É uma lei na confeitaria. Os bolos precisam ser refrigerados. Para evitar qualquer tipo de problema, né? Claro. Só que nesse dia estava muito quente. E o ar-condicionado do ambiente lá onde o bolo estava não deu conta. E aí eu já tinha voltado para casa. E aí eu recebi o telefonema. O bolo, né, não ficou refrigerado. E ficou em temperatura ambiente. E o bolo simplesmente derreteu algumas partes da decoração. Fogo. E eu entrei em choque, assim. Na verdade, eu senti um turbilhão de sentimentos, porque o casamento já estava a acontecer, eu já tinha sido entregue, ele, tipo, derreteu, assim, a cobertura à tarde. Eu já estava em casa. A minha sorte, Deus falou, vai dormir e joga essas coisas fora só depois. É que tinham sobrado umas decorações, eu tinha feito flores a mais, né? O trabalho foi feito à mão, em boquilha. E eu tinha guardado essas flores. Falei, vou deixar ali, depois eu limpo e jogo tudo fora. E foi a sua sorte. E foi a minha sorte. E aí eu pedi lá para o sítio deixar o bolo refrigerado o máximo de tempo que desse. E quando eu voltei lá, fiz a troca, consegui limpar. O bolo parecia como novo. Mas foi assim...
exaustivo e um desespero, né? Porque aquela história de você recuperar, literalmente é você recuperar uma obra de arte, porque o bolo hoje não é só um bolo, né? Não. É toda uma história, todo um contexto. Aí, por sinal, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você desse dicas para a nossa noiva que está aí pertinho das escolhas finais do seu casamento, ou de quem vai fazer um batizado, um aniversário. Quais são as tendências, como é que ela deve escolher, quais são as suas dicas mesmo. Mas, assim, é bom pensar muito justamente no espaço também, se ele é refrigerado, porque a Sabrina faz a entrega do bolo, o bolo chega perfeito, mas o local do evento, ele tem que ter estrutura para acolher isso. Sim, perfeito, Carla. Esse ponto aí é perfeito. Inclusive, isso é citado no meu orçamento de que o sítio onde vai acontecer o evento, ele precisa ter um local para armazenar o bolo, porque precisa ser refrigerado. E é aquilo, às vezes aparecem noivos que querem um bolo de 3 andares verdadeiro. Exato. Bolos de pasta de açúcar, a gente até, assim, se é um local refrigerado, né, o ar-condicionado e tal, a gente até, né, que fica um pouco mais maleável, mas não é indicado. Porque realmente o ar-condicionado, às vezes, no dia ele não dá conta, porque é muita pessoa, né, são muitas pessoas a entrar e a sair. E questão, assim, de higiene e segurança alimentar. Então, eu sempre indico aos meus noivos. Primeiro, né, ver se o local ele tem local de armazenagem, né, correta, tem para refrigeração. A questão dos bolos. Se é um casamento muito grande, optem pelo bolo cenográfico, mesmo que um dos topos seja verdadeiro, para que haja o corte, aquela foto bonita, linda. E os bolos de corte já vão estar na cozinha. No meu caso, eu sempre faço as fatias demarcadas, então os convidados eles vão receber as fatias de forma igualitária. Agora pensa, o bolo todo real, correr risco de derreter. Eu mesmo já tive isso. Corta as fatias todas de tamanhos diferentes, às vezes recebe mais recheio, recebe mais massa, faz aquela confusão na mesa do bolo que você pagou não muito barato pelas flores. Então, assim, o casamento ele precisa ter fluidez. Exatamente. Com as fatias prontas já sai todo mundo Olha recebe. só, vocês estão com 2 profissionais aqui falando para vocês. A Sabrina já está falando sobre isso e eu tive um caso de uma noiva exatamente isso. Eu dizendo a ela, o bolo de 3 andares ele tem que ser cenográfico. Aí quando ela disse que ela recusava ter um bolo cenográfico, eu disse, olha, então eu vou deixar você livre para a sua escolha. Resultado, o bolo chegou quase torre de pizza. Assim. A gente ri, mas é desesperador. Claro, a gente ri, mas a gente chora. Nossa. Meu Deus, coitada da noiva. Então, para terminar, qual a sua dica suprema para as noivas que vão estar no Portugal para celebrar? O que você vai chegar lá e vai trazer de novidade para a gente no Portugal para celebrar, que vai acontecer dia 19 de outubro. Olha, já botei aqui uma faca na costela dela. Faca aqui, que eu não estava preparada. Mas, bem, obviamente teremos um bolo, né, cenográfico para mostrar algumas das técnicas, né, que eu desenvolvo. Teremos fatias de bolo. E ótimo, vocês já vão poder comprar para experimentar os sabores da Sabrina. Já aproveitem e já fazem a degustação, já vão estar lá presentes, vão ver todos os outros fornecedores, né? E também vão ter os bem casados. Os famosos bem casados. Que são muito famosos no Brasil, inclusive eles são de origem portuguesa, né? Mas o Brasil, ele dominou mais essa questão. E que está tendo bastante aceitação até aqui em Portugal, sim. Então vão ter também. Todos, claro, numa harmonia em questão de cores, né? Para combinar. Com o Portugal para celebrar. Para celebrar, obviamente. E vou ficar ansiosa de receber todos lá. Olha que maravilha. Sabrina, muito obrigada por você com esse seu contributo hoje fantástico aqui para a gente, falando um pouquinho da Sabrina, da Cake Design, da Binas Cake. E pronto, estou extremamente feliz com isso e quero já convidar todos aí de casa para estar com a gente, conhecer a Sabrina pessoalmente no dia 19 de outubro, lá no Boeira Garden, no Portugal para celebrar. Aproveitem que a entrada é gratuita e você já pode retirar o seu ingresso no site portugalpracelebrar.com. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostou,
dá já um joinha aqui e aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Um beijo! Beijo!